Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Wagner Gundim e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema que, embora não seja tão novo, ele vem sendo suscitado novamente em função da CPI da Covid, ou seja, do procedimento de investigação no âmbito do Congresso Nacional a respeito do enfrentamento da pandemia pelo governo federal. Pois bem, a ideia do vídeo de hoje é discutir se, de fato, como alega o governo federal, o presidente da República e, consequentemente, o governo federal foram impedidos pelo Supremo Tribunal Federal de dar um tratamento mais amplo e mais efetivo a respeito da pandemia da Covid-19 do Brasil. Antes de falar sobre a temática, no entanto, eu vou pedir mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam e compartilhem o vídeo. E é óbvio que vocês possam comentar para que a gente consiga aprimorar os conhecimentos que são aqui discutidos. Roda a vinheta, produção! Nos últimos tempos, um dos assuntos mais comentados na mídia, na política e entre as pessoas, inclusive esta é uma das pautas mais utilizadas pelo governo federal para tentar se eximir da responsabilização pelo cenário atual da gravidade que a Covid-19 assumiu no Brasil. O que se aponta é que o Supremo Tribunal Federal teria sido o responsável diretamente pela impossibilidade do governo federal controlar a pandemia do Covid-19 no Brasil. Explico. O Supremo Tribunal Federal foi provocado por uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação constitucional cujo objetivo é a tutela de direitos e garantias fundamentais, e nesta ação que foi proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, se pedia, dentre outras coisas, que o presidente da República, na condição de chefe do governo federal, se eximisse de tentar invadir a competência dos governadores de estado e dos prefeitos no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia. Desde que o Supremo Tribunal Federal decidiu e consignou que deveria o governo federal respeitar as eventuais limitações trazidas por governadores de estados e pelos prefeitos no âmbito dos municípios, o governo federal tem utilizado como escudo defensivo do cenário atual que a pandemia assumiu no Brasil a injustificada alegação de que o Supremo Tribunal Federal o teria impedido de cuidar da pandemia em todos os entes federativos no Brasil. O objetivo do vídeo de hoje, como eu disse, de modo muito técnico, é comentar esta decisão do Supremo Tribunal Federal e explicar de modo muito simples, muito breve e muito rápido como é que funciona a sistemática do enfrentamento de questões como a pandemia no Brasil. A primeira coisa que todos vocês precisam saber é que o Brasil adota como forma de Estado o que se chama de federalismo. Ou seja, quando se decide criar um Estado, e quando eu uso aqui a expressão Estado, estou me referindo a país, existem basicamente duas grandes opções. Ou de um lado, nós podemos adotar o que se chama de Estado unitário, que nada mais é do que a adoção de um poder central, cujas decisões políticas serão distribuídas por todo o território, ou seja, todo o poder político está centralizado na figura de um poder unitário, ou o nosso Estado, o país, pode adotar uma distribuição do poder que parta do pressuposto de que nós vamos ter entes federativos, cada um com responsabilidades específicas para a tutela do bem-estar dos cidadãos em determinado território. O Brasil adota a forma federativa de Estado desde 1889, com a proclamação da República por meio do Decreto número 1, de 15 de novembro de 1889. O federalismo brasileiro, ele é uma adoção do chamado federalismo norte-americano, que se aplica nos Estados Unidos desde a Constituição americana. A premissa básica do federalismo, em qualquer país que o adote, é que o poder político concedido ao Estado seja distribuído em esferas de atuação. No caso do Brasil, nós temos o que se chama de federalismo de segundo grau,
Porque o poder político está distribuído em União, Estados-membros do Distrito Federal e municípios. Ou seja, a nossa Constituição, a Constituição de 88, lá no artigo 1º, mas também no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º, estabelece que a forma de Estado adotada pelo Brasil é o federalismo. E os entes federativos brasileiros são União Federal, que está basicamente representado no poder do governo federal, mas que também encampa a ideia do Congresso Nacional. Então nós estamos falando de poder legislativo, executivo, judiciário em âmbito federal. Nós temos a ideia dos Estados-membros do Distrito Federal, e aí nós estamos falando tecnicamente de um ente federativo que tem a responsabilidade de cuidar da parte do território que lhe corresponde, ou seja, a ideia dos estados, as regiões do país. E nós temos também a figura dos municípios. Né? E dentro dos municípios nós também temos a figura do governo, né, executivo, da figura executiva e do poder legislativo. Então, União, estados e municípios possuem o que nós chamamos de âmbitos de atuação. A regra é muito simples. O governo federal tutela os interesses nacionais. O governo estadual tutela os interesses estaduais ou regionais. O governo municipal, o poder dos municípios, tem a responsabilidade de cuidar das questões de interesses locais. E o primeiro pressuposto que nós precisamos levar em consideração é que, diferente do que se possa parecer, não existe hierarquia entre os entes federativos no Brasil. Ou seja, o presidente da República ele não tem um poder de mando sobre os governadores de estado e os governadores de estado não têm um poder de mando sobre os prefeitos. Não existe uma regra de hierarquia entre os entes federativos. O que existe é o que se chama de princípio da predominância dos interesses específicos. Ou seja, a regra para saber quem vai cuidar de determinados assuntos dentro de um país, né, de um país que adota a forma de Estado federado, é a regra do princípio do interesse específico. Explico. União, interesse nacional. Estados, interesse regional. Municípios, interesse local. E a nossa Constituição, por variadas oportunidades, repete essa regra de repartição de competências, ou seja, de aptidão para lidar com determinadas matérias. E quando fala especificamente sobre a saúde, sobre a questão dos alimentos, do bem-estar da população, a Constituição, no seu artigo 23 e também no seu artigo 24, fala de modo muito claro que é competência da União, dos estados e dos municípios promover o bem-estar coletivo das pessoas que estão localizadas na sua base territorial. Então, o que a Constituição fala é: a União vai dar diretrizes nacionais, os estados vão ter o poder de competência de cuidar de questões a nível regional e os municípios vão tratar de questões a nível local. Então, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu, no sentido de garantir que o governo federal não poderia impor medidas de restrição dentro dos respectivos estados e dentro dos respectivos municípios, mas que esta competência deveria ser analisada pelos chefes do executivo e, repito e destaco, pelos membros do poder legislativo estadual e local, o que o Supremo Tribunal fez foi simplesmente apontar aquilo que está previsto na Constituição. Então, em nenhum momento, o Supremo Tribunal Federal impediu que o governo federal adotasse medidas restritivas que estivessem no âmbito de sua aplicação. Muito menos que o governo federal adotasse questões relativas ao âmbito econômico ou político que também estivessem em sua análise. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal afastou um pedido expresso da OAB de que se impusesse ao presidente da República a obrigação de adotar determinadas condutas. O ministro Alexandre de Moraes, em seu voto, deixou muito claro que não é de competência do Poder Judiciário ditar as regras de atuação do Poder Executivo. O que se fez, no entanto, foi falar que o presidente da República e o governo federal não poderia, por uma determinação constitucional, invadir a competência dos estados e dos municípios. Bom, se as medidas adotadas pelos governos estaduais e locais foram ou não efetivas no enfrentamento à Covid, isso é uma outra discussão.
Mas o que eu estou falando aqui para vocês, e isso precisa ficar muito claro, é que a análise sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela precisa ser técnica, ela precisa estar relacionada àquilo que a Constituição Federal estabelece. E neste caso específico, me parece, e não apenas a mim, mas a muitos dos grandes constitucionalistas do país, que a decisão do Supremo Tribunal foi indiscutivelmente acertada. Inclusive, e aí já deixo esse recado para os críticos de plantão, né? Eu não sou um defensor voraz dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A minha defesa aqui está relacionada ao Supremo Tribunal Federal como instituição. Vejam, não existe democracia sem uma Corte Constitucional, sem uma Corte Suprema que tenha a responsabilidade de interpretar a Constituição e colocar o espírito dessa Constituição dentro da situação de atualidade. E o Supremo Tribunal Federal, neste aspecto, ele acertou muito. Inclusive, como eu sempre falo, eu sou um dos primeiros a criticar algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que me parecem equivocadas. Isso, inclusive, foi objeto da minha tese de doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tá? Então, o objetivo aqui é simplesmente dar um esclarecimento, até mesmo porque, embora esse tema não seja, digamos, recente, né, do ponto de vista temporal, ele está sendo novamente discutido no âmbito desta CPI, e aqueles que apoiam o governo federal de forma completamente cega continuam a reproduzir informações inverídicas de que o governo federal estaria de mãos atadas em função de uma proibição do Supremo Tribunal Federal que, repito, nunca aconteceu. Tanto é que o governo federal adotou diversos decretos, diversas posições para tratar, por exemplo, sobre questões trabalhistas, sobre questões econômicas, e não houve nenhum tipo de intervenção do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Bom, gente, é isso que eu tinha aqui para comentar com vocês. Mais uma vez, agradeço a valiosa presença, a participação e a interação de todos vocês e fico à disposição para que a gente continue prolongando o assunto na medida do possível nos comentários aqui embaixo. Qualquer coisa é só chamar e mais uma vez a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.